Ok. Bem, boa noite a todos, mais uma vez. E hoje vamos falar sobre medo e raiva, não é? E vamos ter aqui uma componente também forte em termos de exercícios práticos, porque, no fundo, todos nós lidamos com o medo, todos nós lidamos com a raiva, e aquilo que nós todos queremos, no fundo, é livrarmos do medo e da raiva. Saber como é que lidamos com tudo isso, no fundo, não é? Daí que a parte prática acho que será importante, porque talvez a teoria já não seja assim uma coisa tão nova assim. Mas, então, o medo é uma energia e, portanto, é uma energia bloqueante e foi gerada enquanto a energia no decurso da nossa desconexão da fonte. Isto já tenho falado aqui várias vezes, que tem a ver com o momento em que nós nos perdemos da fonte, chamemos-nos assim para simplificar, mas em que nós perdemos essa conexão com o nosso eu superior, em que nós nos vimos, no fundo, a nossa realidade passou a ser aquela realidade definida pelos nossos sentidos, e a partir dos nossos sentidos nós começámos a criar percepções da nossa realidade, aquilo que estava à nossa volta. E aí começámos a perceber que havia aspectos que nos fragilizavam e havia outros aspectos que nos tornavam mais fortes, mais poderosos. E com base nisso começámos a definir aquilo que era a nossa grelha de valores. E também aí começámos a construir a nossa energia do medo. No fundo, o medo decorrente daquilo que com o qual lidamos e com o que sentimos incapazes, ou não temos capacidade, não temos força, não temos energia, não temos lucidez para lidar com, e que no fundo é um perigo à nossa própria existência, é um perigo àquilo que é a nossa permanência enquanto seres humanos. Então, foram estas inúmeras experiências traumáticas vividas por nós, não é? No decurso das sucessivas existências e encarnações. Portanto, nós já vivemos muitas vidas, e, portanto, ao longo dessas vidas nós tivemos muitas experiências traumáticas que colocaram em causa aquilo que nós pensávamos, aquilo que nós fazíamos e a nossa própria sobrevivência, e por isso gerou medo em nós. Estas gradações de energia medo, nós vamos ver, na realidade o medo é uma energia. Nós podemos, às vezes as pessoas dizem, algum receio, estou com algum receio, utilizam esta palavra. Para mim, receio, medo é a mesma coisa, é a mesma energia. Pode ter aqui uma gradação diferente, tal como um ataque de pânico, não é? É um nível de energia do medo em que nós estamos completamente descontrolados, no fundo, não é? Portanto, há a energia do medo, e essa energia do medo manifesta-se em nós com várias gradações. Estas experiências que nos levaram a ter medo podem ser experiências vivenciadas fora do corpo, entre vidas, ou seja, nós quando desencarnamos continuamos a ter experiências, e muitas vezes a forma como nós morremos também condiciona aquilo que é a nossa experiência para além do momento físico, o que significa que podemos ter também experiências traumáticas depois de deixarmos o nosso corpo físico. E essas experiências traumáticas têm muito a ver com aquilo que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver aquilo que é a morte, o próprio momento em que nós desencarnamos, que tipo de emoções é que tínhamos, e portanto tudo isso condiciona a forma como nós vamos abarcar esse momento extrafísico. Também no plano físico, quando encarnados, e noutros planetas e formas de vida. Sim, nós efetivamente já tivemos, muitos de nós já tivemos vidas noutros planetas, em determinado tipo de condições, com outro tipo de realidades e com outro tipo de formas de vida. O que quer dizer que nem todos tivemos existências assim, com este tipo de corpo, por exemplo, não é? E, portanto, são realidades diferentes. Inclusive, há muitas pessoas que vêm aqui
e que vêm de outros planetas, e ainda se consegue notar isso. Ainda se consegue notar pela forma como interagem com os outros, pela sua forma física, muitas vezes, pelo modo como estão a aprender a lidar com emoções. Há uma série, não vamos falar isso hoje, mas há uma série de indicadores que por vezes nos permitem perceber que aquela pessoa veio de um outro planeta, com uma outra realidade, e que está aqui para aprender esta realidade da Terra, e isso às vezes nota-se. Então, é todo este conjunto de experiências, no fundo, que umas que nós assumimos como boas experiências e outras que nós assumimos como más experiências traumáticas que ficam registadas. E essas experiências tornam-se memórias que estão plasmadas nos nossos corpos subtis e manifestam-se no nosso comportamento, através do nosso inconsciente. O que é isto plasmadas? No fundo, de uma forma grosseira, podemos dizer, é como a nossa memória. Nós podemos dizer, bom, temos um cérebro, o cérebro é responsável pela memória, mas essa memória existe para além do nosso cérebro físico. Existem memórias decorrentes de toda uma série de outras existências, e essas memórias estão plasmadas nos nossos corpos subtis, que nós já vamos ver. Estão plasmadas no corpo etérico, no corpo astral, e permanecem lá, e elas vão se manifestando através do nosso inconsciente. E então essas memórias podem ser ativadas e amplificadas quando vivenciamos situações de energias semelhantes, ou padrões que nós trazemos e que nos fazem viver este tipo de situações. Memórias como memórias de rejeição, não é? E essas memórias de rejeição podem ser amplificadas, ativadas, quando nós aqui na nossa vivência nos sentimos rejeitados, alguém que nos rejeitou, ou sentimos que essa pessoa nos rejeita, e às vezes reagimos de uma forma muito amplificada, e portanto ficamos bastante mal com isso, e isso tem uma profundidade muito grande, quando aparentemente não seria de ter uma amplitude tão grande. Então isso tem a ver com essas memórias que no fundo são ativadas e amplificadas. Muitas vezes temos pessoas que vivem com essa ideia de sempre de estarem a ser rejeitadas, e estão sempre à procura de situações que lhes mostram que no fundo que estão a ser rejeitadas. Muitas vezes vêm de vivências de outras vidas. Os padrões, na realidade, é a forma que nós temos de lidar com as situações. Vidas e vidas em que nós trazemos padrões dos quais nós não conseguimos nos libertar, muitas vezes. Não só por vezes não conseguimos sequer identificar esses padrões, e depois, quando conseguimos identificar esses padrões, passamos então a ter o trabalho de nos libertar desses padrões. E esses padrões não é só, digamos, uma identificação mental daqui a um padrão e dizer agora vou-me libertar dele. Há mais trabalho para ser feito e vocês vão perceber porquê. Por fim, essas memórias diversas também podem ser projetadas para nós, e nós vamos ver como é que isso funciona, quem é que nos projeta e porquê. Então, aquilo que eu há pouco dizia, isto é mais um esquemazinho para tentar explicar um pouco melhor. Nós estamos aqui, o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o corpo astral, e como vocês, enfim, enfim, penso que sabem, mas o corpo etérico faz a mediação entre o corpo astral e o corpo físico. É aqui neste corpo etérico onde estão os chakras, e portanto o corpo astral também conhecido pelo corpo emocional, e o corpo o corpo mental inferior, que no fundo é aquilo que nós chamamos o intelecto. E por fim temos o mental superior. Este mental superior, já estamos a falar daquilo que é a nossa conexão ao nosso superior, que tem vários nomes, aqui aparece como búdico, depois átmico, monádico, vários níveis, e são tudo vários níveis, mas nós não vamos nos debruçar sobre estes níveis, vamos só perceber que as nossas memórias estão plasmadas aqui no mental, aqui na zona do mental, e passam para o corpo astral, do corpo astral para o etérico e do etérico para o físico. O que significa que o nosso
as nossas memórias vêm destes 4 níveis, pelo menos. Do nível primário, e o nível primário são as memórias constituídas, pelo menos até aos 7 anos de idade, é toda a componente cultural que nós vamos absorvendo dos nossos pais, irmãos, avós, tios, por aí fora, muito a família, neste momento até aos 7 anos de idade. Claro que depois, pela idade afora, vamos absorvendo mais informação, mas depois temos a componente genética, e quando nós decidimos encarnar e escolhemos os nossos pais e escolhemos as pessoas com que nos vamos relacionar, a escolha dos nossos pais, no fundo, é também uma informação importante, porque eles vão nos dar aqui informação genética. Nós vamos receber informação genética dos nossos pais. E, portanto, isso também é importante porque essa informação genética é algo que nós vamos receber e que vamos poder utilizar, seja utilizar para, de uma forma muito positiva, seja utilizar para nós fazermos face a determinado tipo de desafios. E, portanto, por vezes até patologia genética, que vem por herança genética, não é? Propensões genéticas para determinado tipo de patologias, para determinado tipo de comportamentos, e que nós, tendo consciência disso, podemos trabalhar para poder tentar, enfim, entender e libertar essa informação que nos está a ser passada geneticamente. A nível histórico, tem a ver com todas as nossas existências passadas, é tudo aquilo que vem de outras vidas. E por fim, a alma, que é a componente, no fundo, mais tensa e que reúne também toda a informação da nossa existência e dos seres com quem nós, por afinidade, nos ligamos. Então, há toda uma componente de informação extensíssima que nós carregamos aqui nestes corpos, no fundo, no corpo astral, fundamentalmente, porque o corpo etérico, nós, cada vez que morremos fisicamente, podemos, dependendo do nosso tipo de evolução, libertar também o corpo etérico e então ficarmos só no corpo astral. E mais tarde, então, quando vamos reencarnar, produzimos um novo corpo etérico. No entanto, muitas vezes os seres têm muita pressa em reencarnar e, ao terem muita pressa em reencarnar, acabam por não se libertar do corpo etérico, o que significa que reencarnam e, obviamente, trazem muitos padrões, trazem muitas questões que podiam eventualmente retirar e não retiram, porque reencarnaram com o mesmo corpo astral. Por isso, o momento entre vidas é importante e para nós podermos refazermos, reaprender e libertar já bloqueios e que nós já não necessitamos deles. Mas tal como aqui no plano físico há muitas pessoas que têm muita pressa em crescer espiritualmente, muita pressa em resolver as coisas, muita pressa em trabalhar, em fazer, muitas vezes elas, quando desencarnam, continuam a ter essa atitude de tenho que resolver isto rapidamente, devia ter feito isto e não fiz e tal, e vou lá outra vez, eu tenho que ir lá outra vez o mais rapidamente possível para realmente fazer isto. E então, muitas vezes é este loop. Portanto, quem pensa que quando nós desencarnamos é tudo maravilhoso, fantástico, no fundo, em que nós nos tornamos quase, enfim, uns deuses, não é bem assim. Os nossos stresses continuam lá, nós temos que nos disponibilizar também para perceber e trabalhar aquilo que são os nossos stresses. Então, o que significa aqui, no nosso corpo físico, basicamente nós estamos a trabalhar a parte física, líquido e gasoso, e o corpo etérico trabalha já a este nível, portanto, etérico, superetérico, subatómico e atómico. Daí que isto é tudo muito subtil e esta informação está toda nestas componentes. Depois de toda esta informação, reparem a proporção, o subconsciente e o consciente, o que significa que estamos a falar aqui de cerca de quase 95%, o que significa que conscientemente nós, por vezes, até podemos ter, digamos, percebemos que há determinado tipo de situações que não fazem sentido, determinado tipo de medos, de dúvidas, enfim, que nós sentimos que isto não faz, como é que eu tenho isto, onde é que isto vem, mas vem do subconsciente, realmente, que pode representar até 95%, ou às vezes até mais. Então, são os tais automatismos, são os tais,
medos que nós não conseguimos lidar com eles, porque realmente eles estão a constituir-se com toda esta componente que está aqui. Depois temos aquilo que nós chamamos de hierarquias de luz e aquilo que nós chamamos as hierarquias involutivas. O que é que isto quer dizer? Bom, as hierarquias de luz, no fundo, é uma forma muito ampla de expressar todos os seres que estão empenhados em trabalhar para que nós despertemos, para que nós possamos elevar-nos na luz, ou seja, naquilo que é na prática do amor, do bem, da bem-aventurança, da compaixão, de todos estes aspectos que nós consideramos positivos, no fundo. E aí há uma hierarquia, porquê? Desde aqueles seres que desencarnaram e que, entretanto, se disponibilizam para ajudar, aqueles que ainda não perceberam que já desencarnaram, até outros seres que já estão em planos mais elevados e que estão a ajudar-nos a cumprir também o nosso plano de vida e ajudar-nos das formas mais diversas. Ou seja, vamos na hierarquia dos Rai, é uma coisa bem extensa, e estamos a falar aqui do nosso sistema solar, estamos a falar da nossa galáxia, enfim, há toda uma hierarquia grande de seres que estão a apoiar-nos, não só a nós, como o planeta, por aí fora. E há as hierarquias involutivas, que no fundo querem fazer precisamente o contrário, que no fundo estão interessadas em que nós não despertemos, em que nós vivamos no medo, na dúvida, porque no fundo o que eles pretendem é controlar-nos e dominar-nos, e vivem dessa energia do medo, eles próprios vivem no medo, e é uma hierarquia por imposição, por medo, e portanto querem transferir isso também para o plano físico. Muitas vezes colocam implantes, não é? E dispositivos diversos, implantes que são, grande parte das vezes, colocados no nosso corpo etérico, no nosso corpo astral, no nosso corpo mental inferior. Esses implantes são no fundo, fazendo uma analogia, existem já implantes físicos que nós podemos colocar no nosso corpo físico, não é? Por exemplo, com um GPS, para saberem para onde é que nós andamos, não é? Pronto, esses implantes é algo semelhante, embora com conceitos mais avançados, que permite não só identificar as nossas emoções, permite gerar emoções, permite bloquear emoções, permite, no fundo, interagir com a nossa forma de pensar e sentir. E por isso, neste processo de desenvolvimento, é importante, em determinados momentos da nossa vida, nós irmos tirando implantes e esses dispositivos. Também os pensamentos forma. Esses pensamentos forma são criados por todos nós e alimentados por estas hierarquias. Por exemplo, neste momento temos um pensamento de forma muito dominante, que é o pensamento do medo. O medo, não é? O medo sempre está presente como pensamento de forma ao longo da existência da humanidade, e hoje nós podemos dizer que esta chamada pandemia veio criar mais medo nas pessoas, o medo da morte, o medo da doença, veio despoltar uma série de medos que nós temos, uns conscientes, outros inconscientes. Então, esses pensamentos de forma é uma energia que se alimenta do nosso medo e é alimentada por essas hierarquias. E, por fim, os tais chamados espíritos, que no fundo são seres que desencarnaram e que muitas vezes se ligam a nós tentando, enfim, controlar-nos ou dar-nos ideias, no fundo, de controlo, dizendo que devemos fazer isto ou não devemos fazer, enfim, tentar, no fundo, desencaminhar daquilo que é o nosso processo de crescimento. Por isso, só para vocês terem uma pequena ideia daquilo que são as nossas influências, que são muitas, não é? E, portanto, quando nós pensamos que controlamos tudo, esse controle, no fundo, não faz muito sentido nós pensarmos que controlamos tudo. Faz sentido, sim, nós trabalharmos para podermos ter cada vez mais consciência das coisas que nos influenciam, das coisas que estão à nossa volta e o modo como nós podemos trabalhar a libertação daquilo que não nos interessa. Isso, sim, é importante. Então, passando então para uma pequena explicação de como é que essas crenças e estes programas limitantes no fundo funcionam como uma programação. E estes nossos medos, que se refletem em nós de formas mais diferenciadas,
respondem automaticamente. Então, é uma programação que é enviada através da mente subconsciente, o nosso cérebro grava e nas redes neurais a nossa forma de pensar, sentir e comportar, e portanto é este mecanismo que depois é este mecanismo, este automatismo que nos deixa viciados. Portanto, é um sinal emitido ao cérebro. O que quer isto dizer? Que o medo torna-se um automatismo e torna-se um vício. Reparem, as pessoas muito negativas, acontece algo, a primeira coisa que elas pensam é: aconteceu algo de errado. E isto é um automatismo, portanto, que o cérebro, no fundo, já está automatizado para que, perante uma determinada resposta emocional, provavelmente é uma situação negativa. E aprendemos a responder automaticamente de uma forma negativa. A pessoa veio, ainda não veio, já devia ter visto: será que aconteceu alguma coisa? Não é? E este automatismo que nos projeta logo na ideia de que possa ter acontecido alguma coisa menos boa, é realmente um automatismo ao que o nosso cérebro já se habituou. O tal pensamento negativo que funciona já como uma programação. E às vezes as pessoas não se apercebem disso, desta sua forma de ser, de estar, outras vezes apercebem-se, mas não conseguem, digamos, alterar. Então, nós temos que aprender a tomar consciência destes mecanismos e começar a aprender a contrariar. E hoje vamos ver como é que vamos poder fazer estas tomadas de consciência. Então, a raiva. Temos estado a falar de medo, mas a raiva. E medo e raiva, eles também, no fundo, andam aqui um bocadinho de braços dados. E basicamente é uma energia gerada pela frustração, da impossibilidade da realização do desejo. E é a intensidade do desejo que define essa intensidade da frustração e a intensidade da raiva. Portanto, a raiva é sempre proporcional ao desejo. E o desejo é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero, às vezes, nem tem que ser eu querer um bem. O quero, muitas vezes, é eu querer fazer valer a minha opinião. Eu querer fazer valer os meus interesses, a minha visão. E fico frustrado por não conseguir. E vem um acesso de raiva que me dirijo contra aquela pessoa porque aquela pessoa não está a dar razão ou não está a perceber o que eu quero. Portanto, a forma como a raiva se manifesta, portanto, tem muito a ver com aquilo que é a intensidade do nosso desejo. E, portanto, se nós não queremos convencer ninguém, se nós não queremos fazer valer a nossa opinião permanentemente, naturalmente que para nós, ok, não é aceito, sigo, não há frustração, se não há frustração, também não há raiva. Há raiva quando há frustração. E a frustração é a impotência de eu conseguir realizar, de eu conseguir convencer, de eu conseguir manifestar algo que eu quero realmente. É a intensidade do meu desejo. Portanto, a raiva é algo que muitas vezes ouço dizer: temos que controlar a raiva, tens que controlar essa raiva, vê lá, essa raiva é terrível. Mas manter a raiva sob controle é muito complexo, porque ela destrói-nos interiormente. E o que é que acontece? Nós vamos a controlando, ela vai ruminando interiormente e um dia ela explode. Ela explode. E às vezes pode explodir em circunstâncias que se calhar podem ser até desproporcionais. E, bomba, lá vai tudo. Então, para nós percebermos e trabalharmos a raiva, temos que ir às tais raízes, temos que aprender a perceber qual é o desejo bloqueado que gera a frustração e a raiva. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios para tentar perceber, para tentar lidar com o medo e com a raiva, porque é a partir desta introspeção de tentar perceber o que é a raiva, de onde é que ela vem, onde é que ela se manifesta em mim, que nós vamos conseguir aprender. Aqui tenho um pequeno conto para vos ler, muito rápido, e este pequeno conto, penso de alguma forma, explica um pouco a raiva. Provavelmente já o conhecem, mas supostamente é de um dos maiores mestres de Zen, um senhor que se chamaria Lin Chi, ou qualquer coisa assim, e que contava: quando eu era jovem, tinha um barquinho e adorava remar sozinho no lago. Eu ficava ali durante horas. Uma vez eu estava no meu barco, de olhos fechados, meditando, numa noite esplêndida.
Então, um outro barco veio flutuando, trazido pela corrente, e bateu no meu. Os meus olhos estavam fechados. Então eu pensei, alguém bateu no meu barco. Enchi-me de raiva. Abri os olhos e estava a ponto de vociferar algo para o homem quando percebi que o barco estava vazio. Então não havia onde descarregar a minha raiva. Em quem é que eu iria extravasá-la? O barco estava vazio, à deriva, no lago, e tinha colidido com o meu. Então não havia nada a fazer. Não havia possibilidade de projetar a raiva num barco vazio. Eu fechei os olhos. A raiva estava ali, mas não sabia como extravasar. Eu fechei os olhos, simplesmente, e flutuei de volta com a raiva. E esse barco vazio tornou-se a minha descoberta. Eu atingi um ponto dentro de mim naquela noite silenciosa. Esse barco vazio foi o meu mestre. E se agora alguém vem me insultar, eu rio e digo: esse barco também está vazio. Fecho os olhos e mergulho dentro de mim. Então, este conto, no fundo, vem-nos dizer que é o extravasar a raiva. O que é que aquele barco fez? No fundo, aquele barco o que fez foi criou o quê? Interferiu com o desejo dele, que era estar a meditar, gerou-lhe uma frustração, essa frustração gerou a raiva, mas quando ele ia direcionar a raiva, não havia ninguém para direcionar a raiva. Então, no fundo, não há ninguém para extravasar a raiva, e eu fico com ela, não é? E onde é que eu vou colocar? Ela automaticamente esvazia-se, não é? É o que este conto quer dizer. Chega então, lá aqui, está tudo. Raiva é efetivamente uma energia interior e aflora em nós porque o outro se enraivece connosco. Já trataste das tuas coisas todas? Olha, já agora, se puderem desligar o vosso microfone para não se ouvir. Desculpa. Não faz mal. Então, a raiva aflora em nós porque o outro se enraivece. Mas porque a energia da raiva em nós é despertada. Ora, isto é um ponto importante. Quando nós nos enraivecemos com alguém, seja por alguém ter tido um determinado comportamento em nós, seja por nós despertarmos o comportamento nessa pessoa, estamos a falar daquilo que existe em nós. Essa energia da raiva está em nós, é despertada e nós manifestamos-la. Então nós não podemos fugir da raiva, temos que aprender a conviver com ela, a olhá-la de frente, porque ela está dentro de nós. E quando alguém se enraivece connosco e nós nos enraivecemos, no fundo nós estamos a trabalhar a mesma energia, um e outro. Então é o momento de lidar com ela e não de esconder, de aguardar. Claro que temos que ter consciência de que a raiva, se nós estivermos permanentemente despejamos a nossa raiva sobre tudo e todos, nós vamos tornar um ser indesejável para com os outros, não é? Então temos que perceber o que é que em nós faz despertar essa raiva, quem são os outros ou quais são as situações que nos provocam essa raiva. E é isto que nós também vamos tentar ver. Então, na raiva, a forma de lidar com ela, no fundo, é não levem coisa nenhuma a sério. E aqui, não só a raiva, como o medo. Eu diria, não levem as coisas a sério. Riam de vocês próprios, riam das vossas situações, riam dos vossos desejos. No fundo, é não levarmos a coisa a sério. Isto é um jogo, é uma forma. E eu compreendo que, muitas vezes, a nossa forma de estar na vida é que nos coloca muitas vezes num modo de sobrevivência, não é? E, portanto, esse modo de sobrevivência, se calhar, muitas vezes temos dificuldade em rir sobre ele. Mas é algo que nós devíamos aprender a fazer, a rir dos nossos medos, das nossas dúvidas, a rir daquilo que são mesmo as nossas raivas, e isso vai nos ajudar a lidar connosco não numa forma de culpa, culpados por termos este tipo de reação, mas sim num entendimento de que eu estou aqui a aprender. E, portanto, aquela situação não foi muito simpática, mas eu rio daquela situação e rio e estou disponível para aprender com ela, estou disponível para
alterar, para melhorar aquilo que for. Portanto, a nossa forma de lidar com a raiva deve, na minha opinião, ser de uma forma mais descomprometida. Quando a raiva desaparece, há um momento transformador e nesse conto aparece. E isso acontece muitas vezes. Vocês provavelmente já tiveram essa experiência quando se enraivecem e depois, quando de repente há aquela coisa que parece que caímos em nós, enfim, enraiveci-me isto, se calhar não devia ter dito isto assim tanto, né? Há um momento de compaixão, de amor, de amizade, muitas vezes sobre nós e sobre os outros, portanto, e então esse momento em que devemos deixar que seja consumida pela nossa consciência. E a raiva consumida pela nossa consciência é precisamente nós olharmos para ela, tomarmos consciência dessa raiva e analisarmos essa raiva. Analisar essa raiva de forma consciente, vivê-la, como nós vamos fazer nos nossos exercícios. Então, a raiva é fundamentalmente explosiva e o medo é fundamentalmente passivo. O medo encolhe-nos, retrai-nos, a raiva leva-nos a explodir. E nós vivemos muitas vezes nestas duas formas de estar. Por vezes estamos muito passivos, vamos nos fechando, vamos acanhando, vamos calando, vamos absorvendo e de repente, bum, explodimos. E muitas vezes explodimos não na situação mais equilibrada, não muitas vezes com as pessoas que se calhar seria de explodir, mas com aqueles outros que estão à nossa volta. Então é este trabalho que nós temos que desenvolver de ir equilibrar o modo como trabalhamos o medo e a nossa raiva. As diferentes caras do medo, e é uma abordagem para vos dar uma ideia daquilo que eu considero ser a gradação do medo, e há as diferentes formas como esse medo se apresenta, e então isto vem um pouco também da minha experiência com todas as consultas, enfim, que vou dando, e este é apenas um pequeno exemplo, porque existem aqui muitas situações, mas algumas, como temos, por exemplo, aqui neste quadro, o evento traumático. O evento traumático pode ser uma morte, uma dor, um sofrimento. Estamos a falar de um evento traumático que é, estamos a falar já não só desta vida, como de outras vidas. Okay? E, portanto, esses eventos traumáticos que estão, lá está, registados no nosso corpo astral. Pode ter sido uma morte muito dolorosa, com muito sofrimento, dores, no fundo, algo que aconteceu, e então há uma atitude. Nós podemos aceitar ou não aceitar. Quando aceitamos, no fundo, nós passamos a ter aqui, há uma memória de medo, de dor, de sofrimento, e que nos leva a um comportamento de hesitar em assumir e aprofundar, procrastinar. Ou seja, o que é que isto significa? Há um determinado evento que nos leva a ter medo. E esse medo pode ser o medo de avançar na nossa vida em determinadas áreas, pode ser o medo de tomar um compromisso mais sério, pode ser o medo, reflete-se de muitas formas, mas é um medo inconsciente. E, portanto, eu não dou o passo porque inconscientemente eu tenho medo da dor, medo do sofrimento. E isso pode acontecer em todos os aspectos, mesmo nos relacionamentos, de todas as formas. Quando não é aceito, ou seja, eu nas minhas diferentes experiências de mortes, dores, sofrimentos, não aceitei. Porquê? Porque considerei que foi uma injustiça. Muitas vezes isto acontece em pessoas que fizeram o seu trabalho de ajuda aos outros, curas, eram curadores, eram, sei lá, ou coisas tão simples como astrólogo, ou curandeiros que faziam chazinhos com ervas, umas coisas, e tratavam pessoas, isto e aquilo, e foram considerados bruxos, bruxas, e foram mortos, e então há uma emoção contra Deus. Porquê? Porque então eu estava aqui a fazer o trabalho em nome da luz, em nome do amor, e de repente Deus permite que eu seja morto, que eu sofra assim desta maneira, e então não há esse entendimento e há uma emoção contra Deus. No fundo, ele desiludiu-nos.
deixou-nos morrer, abandonou-nos. E então, muitas vezes, há uma raiva, uma revolta contra Deus e culpamos Deus. E muitas vezes isso transforma-nos leva-nos a ter esta atitude sempre de distanciamento, muitas vezes até da própria espiritualidade. Engano, erro, portanto, muitos eventos traumáticos em que fomos enganados ou em que nos erramos, fomos enganados por pessoas, fomos enganados em determinado tipo de situações, ou erramos e, portanto, tomámos determinadas decisões e essa decisão mostrou-se, tomámos uma determinada decisão e por causa dessa decisão morreram muitas pessoas e culpamos por terem morrido essas pessoas, culpamos por termos tomado essa decisão que consideramos que não foi adequada. Não aceitamos isto. E, mais uma vez, temos aqui dois tipos de culpa. A autoculpa contra nós, que é não, eu enganei-me e, portanto, não está correto, eu não vou voltar a fazer isto, eu não posso voltar a enganar ninguém. Ou culpamos Deus. No fundo, Deus não, no fundo, deixou que eu me enganasse. Eu pedi-lhe ajuda e ele não me deu ajuda, deixou-me que eu me tivesse enganado e tivesse feito todas estas consequências. Depois temos a inadequada utilização dos poderes. E isto é muito, no fundo, está muito ligado com esta que está aqui em baixo, que é a inadequada utilização da espiritualidade, que é, mais uma vez, nós sofremos porque utilizamos mal os nossos poderes. Manipulamos, enganamos, utilizamos os nossos poderes muitas vezes da mediunidade para nosso benefício próprio e enganamos outros e, portanto, quando nós depois entre vidas nos acabamos por perceber que isto foi, fizemos algo e que não devíamos ter feito porque realmente não foi adequado, passamos a ter o quê? De uma forma inconsciente, medo de enganar os outros. E então passamos a ter medo de errar. Não estou preparado, não sou capaz, ainda não mereço. É perigoso usar os poderes. E, no fundo, isto tem muito a ver com aquilo que é a inadequada utilização da espiritualidade. A mesma coisa. Vem dar ao mesmo, medo de enganar os outros. Não sou merecedor de ser espiritual, Deus não me ama, portei-me mal, não sou merecedor. E isto é um padrão muito comum, mesmo em termos daquelas pessoas que estão ligadas à espiritualidade ou até de terapeutas, no fundo, que têm medo de se manifestar, têm medo de fazer coisas porque, no fundo, têm medo de enganar os outros ou acham que não são merecedores ainda, porque inconscientemente ainda lá está a informação de que não utilizaram bem os poderes. Portanto, isto é muito importante porque são situações que se manifestam com, enfim, uma forma muito, muito intensa nas nossas vidas. Então, este quadro, no fundo, é uma coisa muito resumida, mas é apenas para vos tentar deixar aqui este alerta para estes aspectos todos, que no fundo vêm do evento traumático ou eventos traumáticos, porque estamos a falar de uma sessão deles ao longo de vidas e vidas, que condicionam a nossa atitude, porque em termos do inconsciente, o inconsciente está a definir aquilo que é o nosso comportamento. E então é aqui que nós vamos ter que estudar isto tudo, no fundo. Não é? Por isso é que por vezes quando há... no fundo, fazer regressão, não é? Vamos fazer uma regressão para tentar ver o que é que está na raiz deste comportamento, não é? E vamos mergulhar, então, àquilo que é a nossa existência ou existências que criaram toda esta linha, no fundo, de comportamento. Então, há alguns aspectos aqui também muito comuns, que é o medo de não ser amado. Portanto, é mais uma gradação do medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, de que não gostem de mim, de não ser ouvido, de não ser respeitado. Estes medos geram, obviamente, uma série de comportamentos. Por exemplo, a aparência exterior, uma grande preocupação com a aparência exterior, muitas vezes, nas pessoas de medo de não ser amado, não ser aceito, ser rejeitado. Portanto, há muitas vezes pessoas que consideram que é a sua aparência exterior que tem que ser cuidada de uma determinada forma para que os outros realmente a aceitem, gostem dela. O que é que, e pode levar às vezes até comportamentos compulsivos, obsessivos em relação à imagem. Muitas vezes também as pessoas que têm um comportamento quase obsessivo com
com as coisas da sua casa, a forma como arrumo, como ela é limpa, etc. Portanto, é como se eu não tiver isto assim organizado, limpo, etc., os outros, eu não sou boa pessoa, os outros não me vão aceitar. E isto tudo é uma manifestação inconsciente. Também o que os outros pensam de mim, e portanto todos nós, obviamente, de uma forma ou de outra, pensamos em algum momento o que é que os outros pensam de mim. A diferença é quando nós, no fundo, condicionamos a nossa existência àquilo que os outros pensam de mim e quando dependemos daquilo que os outros pensam de nós. Quando damos tanta importância que isso, no fundo, torna-se quase limitador. E, portanto, estamos sempre a tentar perceber o que é que os outros pensam de mim e muitas vezes imaginamos até que os outros estão a pensar coisas de nós e efetivamente não estão a pensar em nós sequer. A dificuldade em dizer não é também um dos aspectos, o medo de não ser amado, não ser aceito, ser rejeitado, que não gostem de mim, e portanto também há aqui uma dificuldade em dizer não, para que os outros não fiquem magoados e para eu poder ser aceito. E isso muitas vezes depois leva a grandes dificuldades, que é nós estarmos a viver muitas vezes a vida dos outros e não a nossa própria vida. Então essa dificuldade em dizer não, e eu tenho visto muitas pessoas a dizer que são estúpidas, são parvas, são burras, que não conseguem dizer não. Não há que dizer isso, há apenas que tentar perceber que isso advém de padrões de outras vidas, de padrões desta e de outras vidas, e por conseguinte vocês têm esses comandos, essas programações no vosso inconsciente, e é aí que vão ter que trabalhar. E portanto é esse programa que está a funcionar e que está a comandar, não são vocês que são parvos, burros, ou enfim, não se tratem assim desta forma. O tenho que dar aos outros, no fundo, também tem tudo a ver com o mesmo, o de ser amado, de ser aceito, de ser rejeitado, que gostem de mim, e muitas vezes desenvolvemos este comportamento que eu tenho que dar aos outros para ser aceito, para ser amado, esta é a minha forma de estar, e perdemos a noção daquilo que é o equilíbrio de dar e que tornamos um ser que só dá e que não tem capacidade depois de receber, ou às vezes até se sente mal quando recebe, ou acha que é egoísmo a receber, e portanto é esta deturpação daquilo que é a energia do dar e do receber que é importante neste fluxo, que é o fluxo do equilíbrio do universo, o dar e o receber, a manifestação daquilo que é a criação e a transformação. Então, o medo e a raiva também diminuem com a maturidade espiritual. E então isto é muito interessante. O que é isto da maturidade espiritual? No fundo, é quando nós começamos a trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual, com o tempo, esta maturidade espiritual é o quê? Basicamente é o elevar da nossa frequência. À medida que nós vamos elevando a nossa frequência, porquê? Porque vamos aprendendo a distanciar-nos mais daquilo que são os nossos medos, vamos começando a ter capacidade de colocar de forma consciente, de nos colocarmos de forma consciente na situação, começando a analisar, não, este medo na realidade não é real, isto é uma coisa projetada, mas o que é isto? Vou analisar melhor, não, eu vou contrariar este medo, por muito que me custe, vou dar aqui um passo de contrariar este, vou avançar. Isto começa a ser aquilo que é a maturidade espiritual, a nossa capacidade de começar a enfrentar o medo. E, portanto, aprender a lidar com ele, não obstante a sua existência. Porque o medo, como eu vos disse, no fundo, ele está presente, é uma energia. A diferença é o modo como nós o agarramos, o modo como nós o assimilamos, aí sim, é aí que nós temos que trabalhar. Porque todos nós temos medos e eles vêm, as dúvidas vêm. Nós temos é que, vem embora. Então é aqui esta frase que é: o sábio tem emoções, mas não está enfeitiçado, e reage às coisas sem se deixar enfeitiçar por ela. O que é que isto significa? Que realmente o sábio tem medo. O medo aparece, mas ele não se deixa, não se entrega ao medo. Olha para o medo, analisa o medo e vive e tenta esgotar o medo. Não sei se vocês conhecem, no fundo, enfim, a história do Buda, que foi quando o Buda sentiu medo, não é? Então o que é que o Buda fazia? Ficava parado, ficava imóvel,
E dizia, enquanto este medo não desaparecer, eu vou ficar parado e imóvel. E, portanto, ficava parado e imóvel, sabe-se lá quanto tempo, até que este medo desaparecesse. No fundo, o que é que isto significa? Ele estava a vivenciar o medo e ele ia, conscientemente, ia identificando que aquele medo, na realidade, não existia. Era apenas uma programação. E a partir do momento em que eles tomassem consciência disso, naturalmente esse medo deixava de ter força. Então, dominar o medo e a raiva, combater o medo e a raiva é, de alguma forma, atacarmos a nós próprios. É há pouco que eu vos dizia, não se critiquem nem se batam pelo facto de sentirem medo ou terem momentos de raiva, não é? Porque no fundo é muito comum, eu já não devia sentir esta raiva, eu já não devia ter este comportamento, já não devia porquê? Enfim, se existe esse comportamento é porque ele está lá. E, portanto, deixem de pensar que nós temos que programar as coisas em dias e horas, não é? É com o meu progresso espiritual, aqui eu já não posso fazer isto, não é? E não funciona dessa forma. Vocês têm que ir gentilmente percebendo o que é que há dentro de vocês e de forma é que se vai manifestando. Então, o que é que acontece? Se atacarmos o medo e a raiva, o que vai acontecer é acumular mais raiva e medo. Porque raiva e medo geram mais raiva e medo e assim vamos estar neste ciclo. Então, não vale a pena tentar combater o medo e a raiva. À medida que nós nos elevamos nos sucessivos planos do astral, e há pouco eu falava-vos daquilo que são as nossas memórias que estão no nosso corpo astral, então aquilo que nós falamos da maturidade espiritual é precisamente isto. Nós vamos elevando nos diferentes planos do astral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, quando desencarnamos, vamos para uma frequência do plano astral mais elevada, onde obviamente aí os sentidos são mais depurados, o conhecimento é mais alargado e, portanto, a nossa frequência vibracional é mais elevada. E então significa que há determinado tipo de crenças ou sistemas de projeção de memórias que se quebram e anulando. No fundo, é uma analogia muito simples, é a mesma coisa que eu dizer a uma criança, olha, não vás ali para além daquela porta porque há ali uma coisa qualquer, um perigo, um animal, uma coisa qualquer. Se calhar isso vai funcionar até uma determinada idade. A partir de uma certa idade, ela vai começar a desconfiar, vai começar a perceber, não, isso não deve ser assim, e vai ver e vai investigar. E, portanto, o que é que acontece? Aquele bloqueio que eu tinha criado, que para além daquela porta era um perigo, quebra-se, anula-se. E ela vê, isto afinal não há perigo nenhum, é só isto. Assim é o nosso processo espiritual. Nós muitas vezes estamos limitados a estes sistemas de crenças bloqueantes até ao momento em que a gente percebe, isto não faz sentido, não. E a partir daí aquilo deixa de manifestar alterações em nós. É aquilo que os indianos chamam Maya, a nossa condição de ver o que realmente é. E, portanto, à medida que nós vamos elevando a nossa consciência, que vamos galgando os diferentes planos do astral, vamos aumentando a nossa capacidade de distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusão. E, portanto, há crenças que vão deixando de estar ativas, porque nós já não estamos naquela frequência. Também, à medida que nós nos elevamos, os seres que nos tentam prender, aqueles seres, os seres de toda a hierarquia evolutiva, acabam por também eles por se libertar dos seus estados limitantes. O que é que isto significa? Significa que se nós estamos presos a determinado nível de sentidos, estamos presos a determinados vícios, no fundo esses seres estão também associados a nós. Quando nós nos libertamos desses vícios, dessas crenças, esses seres muitas vezes também se libertam eles. Porquê? Nós muitas vezes, com o nosso libertar, levamos esses seres a elevarem-se e esses seres a irem para planos superiores que lhes permite sair dessa sua condição limitante. Por exemplo, no trabalho muitas vezes que é um trabalho que é feito de libertar aquilo que são almas errantes ou seres involutivos,
e essas almas errantes, ou esses seres involutivos, tomaram para si uma determinada missão de vingança, uma determinada missão de fazer algo naquela pessoa. Quando a gente consegue falar com esses seres e mostrar-lhes que, na realidade, eles próprios são prisioneiros da sua sede de vingança e que eles próprios não estão a evoluir, não estão a desenvolver-se e estão prisioneiros daquela pessoa que eles querem aprisionar, então muitas vezes há aqui um acesso de consciência deles e é-lhes mostrada a verdadeira condição deles, que são seres de luz, que eles já nem acreditam que são seres de luz. Então, quando eles percebem que são seres de luz e quando eles percebem que aquilo que eles têm vindo a viver é uma ilusão, no fundo tem sido uma própria prisão, uma prisão da sua raiva, do seu ódio, e eles então há um acesso de consciência e dizem, ok, então eu vou para a luz. Muito bem, então eu permito-me continuar. E quando isso acontece, aqueles seres são libertos e, portanto, são libertos do campo eletromagnético da Terra, são libertos daquela pessoa com quem eles andavam e, naturalmente, é ótimo para todos. Então, em relação ao medo, algumas dicas práticas, que é, façam aquilo de que têm medo e o medo desaparecerá. Escolham fazer algo que vos provoque medo. Buda sugeria meditar num cemitério ou ir para uma selva à meia-noite. Comecem por escolher algo que possa ser quantificável, não é? Por exemplo, dizer não a uma pessoa que vos peça para fazer algo que não querem fazer. No fundo, é importante que vocês vejam até que ponto estão a conseguir enfrentar esse medo. Então, o meu desafio para vocês é escolham, nem que seja um dia por semana, escolham enfrentar um determinado medo que vocês têm. Ousar enfrentar esse medo. E tentem ver se o conseguem. Conseguiram. Não conseguiram. Foi muito difícil. Voltam a tentar. A ideia é ousar enfrentar o medo. Ok? Depois comprometam-se a fazê-lo durante um determinado período. Portanto, um dia, uma semana, por aí fora. Daí que esta é uma dica prática e que vocês devem tentar ter essa consciência de ousar o medo. Tenho medo de telefonar às pessoas para dizer que não pode ser assim. Então eu vou ousar enfrentar este medo. Custa-me, vou pegar no telefone, vou dizer que não, nem que eu tenha que escrever num papel aquilo que eu acho que tenho que dizer e depois vou ler ao telefone aquilo que tenho que ali, disfarçando que estou a ler, para dizer. E enfrentar o medo é muito importante, porque à medida que nós vamos enfrentando o medo, que vamos contrariando, vamos dando indicações ao nosso sistema neural de que estamos a reagir perante aquela situação de uma forma diferente. Se nós não o fizermos, nós estamos sistematicamente a cair no padrão do medo, Então, façam aquilo de que têm medo e o medo desaparecerá. Vão ver. Eu tenho feito isto ao longo da minha vida muitas vezes, de me obrigar a fazer coisas que me levam, que me fazem medo ou que me retiram da minha zona de conforto. E às vezes tenho que fazer um esforço grande para dar o passo que me tira fora da minha zona de conforto. Mas depois sabem imensamente bem. E depois a gente vai voltando a fazer, e quando damos por isso, nós já o estamos a fazer de uma forma até já descontraída, de uma forma já tranquila. Às vezes vem ali uma coisazinha, como uma pequena nuvenzinha, se calhar, mas a gente já não lhe dá importância, aquilo já não tem força. Ok? Outra dica, reconhecer o preço da raiva. Da próxima vez que derem para vocês iriçados de raiva, procurem um lugar tranquilo e virem a vossa atenção para o vosso corpo e observem as sensações que constituem a raiva. Portanto, vocês recolhem-se aí num sítio e tentem perceber onde é que está a raiva no vosso corpo. Aonde? É no pescoço, é nos ombros, é na zona do umbigo, nas pernas, onde é que essa raiva se manifesta, ok? Depois, tentem identificar o conjunto de experiências corporais que caracteriza a vossa raiva. Tentem perceber de que modo é que se manifesta a vossa raiva. Gritando, dando murros, dando pontapés, puxando cabelos, batendo na cabeça, eu sei lá, há tanta forma que as pessoas têm de extravasar a sua raiva e perceberem se essa raiva é contra vocês, é contra o outro, como é que ela funciona. Tentem conhecer essa vossa raiva.
Depois virem a vossa atenção para a mente. O que é que se passa aí? Pensamentos de vingança, fantasias violentas. Tentem perceber o que é que há dentro da vossa mente quando vocês estão na raiva. Por isso, o que é que isto significa? Significa que aqui vocês já tiveram acesso de raiva e agora recolhem-se para tentar perceber. Vão vivenciar novamente essa experiência da raiva e vão tentar perceber onde é que ela se manifesta, como, o que é que a vossa mente vos diz, e isso vai-vos dar um conjunto de informação importante para vocês, na próxima vez, estarem mais atentos na forma de lidar com a vossa raiva. Ok? Depois, comunicar sobre a raiva. Falar sobre a vossa raiva com alguém. Isto também é importante, não para se queixarem ou atacar, mas para perdoar e deixá-la partir. Muitas vezes podemos fazê-la com a pessoa que nos provoca a raiva, com a pessoa com a qual nós sentimos raiva, e comunicar-lhe isto, faz-me sentir esta raiva, assim, assado, isto, não para atacar a pessoa, mas no fundo para tentar perdoar essa energia. Também muitas vezes podemos escrever uma carta onde colocam tudo, desabafam, e às vezes enviamos, mas muitas vezes nem existe sequer necessidade de enviar. Portanto, esta é uma forma também de nós extravasarmos tudo aquilo que nós achamos que devíamos dizer e colocar no papel. E isso às vezes ajuda-nos a libertar a raiva, e tem um outro aspecto importante, que é mais tarde nós podemos ir ler aquela carta e podemos até ver que havia ali já muitas coisas naquela carta que naquele momento, que já estamos a ler ao fim de algum tempo, já não fazem sentido. E nós apercebemos, olha, eu aqui tinha esta visão, mas realmente esta visão era a que eu tinha na altura, mas realmente isto não faz sentido. Como é que eu pude pensar desta forma realmente? Mas tem a ver com a consciência possível que nós tínhamos naquela altura. Então, isto também é interessante para nós podermos aprender sobre nós próprios, sobre o nosso processo evolutivo. Lembrem-se dos vossos próprios erros. Isto também é muito interessante. É mais fácil reconhecer os erros dos outros do que os nossos. Então, concentrarmos nos erros dos outros e ignorarmos os nossos faz com que seja fácil zangarmos com os outros. Quando nós estamos a olhar para os outros, a detectar os erros dos outros, as fragilidades ou as imperfeições dos outros, no fundo nós basicamente começamos a criticá-los. Então, um bom antídoto para a raiva é recordar os nossos próprios erros, especialmente erros semelhantes ao cometido pela pessoa que nos magoou. E então, mais uma vez, é um trabalho de introspeção e é um trabalho de perceber que, será que eu não fiz já isto ao longo da minha vida? E isto é um passo até importante na forma, por exemplo, ao educarmos os filhos, muitas vezes é um exercício que nós podemos fazer. Muitas vezes estamos a exigir dos filhos determinado tipo de comportamentos, e quando nós nos permitimos sentir e perceber, espera aí, mas eu também fiz isto, ou ainda fiz pior, ou ainda fiz aquilo. Okay? Então, isto permite-nos também olhar para o outro como observador e ser mais condescendente, e não estar no papel sempre da crítica, do julgamento, mas mais no papel de observação, e isso obviamente retira-nos aqui aquilo que é aquela energia da raiva. Então, pensar nos nossos próprios erros, pensar naquilo que são as nossas limitações, é importante para nós aprendermos a ser condescendentes com os outros, para aprendermos a perceber que o outro também está numa aprendizagem tal como nós estamos. Lembrem-se do bem. Recordem as coisas boas que as pessoas que vos magoaram já tenham feito, especialmente das que tenham sido feitas para vocês. Todas as pessoas já praticaram o bem, algures, ao longo da vida. Procurem recordar essas situações. E também serve para vocês, quando vocês acharem que só fazem coisas mal feitas. E muitas vezes as pessoas que têm este padrão estão sempre a dizer que só faço coisas mal feitas, as coisas na minha vida, tomo decisões, são sempre decisões erradas, sempre, e não é verdade. Não há ninguém, creio eu, que tome só decisões erradas, ou decisões que só trazem experiências desagradáveis para a vida. Certo? Ela também tem experiências agradáveis. Então, temos que aprender a olhar para nós e percebermos o que é que já fizemos de bem ao longo da nossa vida, e trazemos isso novamente ao nosso consciente,
para nós percebermos que temos valor, perceber que temos feito coisas boas e que, por conseguinte, podemos continuar a fazer coisas boas na nossa vida. Assim também, a forma como olhamos para os outros, que nos possam estar a magoar, olhar para o lado em que eles têm coisas boas, que nos fizeram coisas boas a nós. Isto também é uma forma de nos libertarmos um pouco da raiva e do julgamento do outro. Pensa em pessoas afetuosas. Isto também é interessante. Pensar simplesmente em pessoas afetuosas e capazes de perdoar pode contribuir para se soltarem das garras da ira. Lembrar, visualizar a pessoa é uma forma de nos ligarmos à energia dessa pessoa à qual atribuímos a capacidade de ser afetuosa, calma, etc. É algo semelhante a, por exemplo, nós lemos um livro de pensamentos positivos, e ao lermos esse livro de pensamentos positivos, nós vamos elevar a nossa vibração e, portanto, vamos criar ali uma energia positiva que nos permite libertar daquela componente tenebrosa da tristeza, ou da raiva, ou da ira, daquilo que seja. Então, pensar em pessoas afetuosas pode ser importante, se nós tivermos consciência dessas pessoas, no fundo, porque estamos a ligar à energia da pessoa. Estamos a ligar. Então, ligarmos à pessoa que nos ajudou, ligar à pessoa que é bondosa para connosco, àquela pessoa que realmente nos compreende, podemos visualizar, imaginar essa pessoa, nós vamos ligar à energia dessa pessoa e, no fundo, vamos trazer essa informação para nós. Não estamos a sugar a energia à pessoa, estamos apenas a associarmos a essa pessoa. Dar para perdoar é também uma forma muito boa de nos libertarmos. Às vezes não é fácil, mas se tiverem dificuldades em perdoar alguém, ofereçam um presente. É importante que intencionem nesse presente o vosso desejo de se libertarem da raiva e de perdoarem, não é? E não significa chegar num presente e, olha, toma lá, traque. Coloquem essa intenção e tentem exprimir essa intenção clara de perdoarem. Mesmo que a outra pessoa, enfim, possa não reagir tão bem como vocês gostariam, não interessa. O que é importante é que vocês se libertem da raiva, perdoem e, portanto, a pessoa que recebe não vai ficar indiferente. E, portanto, se vocês puserem essa intenção, isso pode ser uma forma de desbloquear a energia entre vocês, portanto, vocês e a outra pessoa, e criar aqui uma ligação de perdão. E esta é uma dica que também me parece muito importante e que funciona muito bem. Eu tive a oportunidade de fazer isso muitas vezes ao longo da minha vida e lembro-me de as pessoas por vezes ficarem um bocado surpreendidas porque estavam à espera de uma reação completamente diferente e realmente funciona. Lembro particularmente, por exemplo, uma vez, já há muitos anos, profissionalmente, uma pessoa, enfim, que me criou uma série de problemas profissionalmente e depois, entretanto, eu saí, enfim, fui para outras paragens e soube disso, não é? Obviamente que essa pessoa tinha tido essa intenção, tinha feito tudo isso. E um dia encontrei-o na rua, não é? E ele viu-me e eu falei normalmente, então, estás bom, como é que vais? E tal, não sei o quê. E ele ficou a olhar para mim e disse, epá, tu ainda és capaz de me falar depois de tudo o que eu te fiz. E eu fiquei assim a olhar para ele e disse, epá, olha, confesso que nem me lembro já do que é que tu fizeste. Eu sempre gostei de ti e, portanto, olha, continuo a gostar de ti. Aquilo que tu fizeste, olha, está feito. E foi genuíno, não é? Então isto transformou a outra pessoa e foi giro ao ponto de transformar a outra pessoa que mais tarde profissionalmente voltámos a encontrar e ele ajudou-me inclusive a conseguir negócios e coisas do género, como tudo isso se transformou. Então este é um exemplo, mas haveria sempre, há muitos e vocês provavelmente também já tiveram experiências disto. Bom, e neste momento vamos então para a componente prática. E como eu no fundo referi, falar de medo, raiva, penso que demos já aqui uma série de informações, uma série de dicas, porque aqui isto trata-se fundamentalmente de pôr em prática.
E se nós não pusermos em prática, não nos vai também acrescentar muito. Então, vamos começar por uma meditação sobre o perdão. Uma meditação, o perdão dos outros, o perdão para connosco e o perdão para com os outros. E então vou pedir para que vocês, enfim, encontrem uma posição agradável, estejam bem sentados. Respirem fundo. E vamos respirar mais uma vez, profundamente. Vamos procurar descontrair o nosso corpo. Vamos fechar os olhos. Tomar consciência da nossa respiração. Libertar a tensão do nosso corpo. Respirar fundo. Vamos nos focar na nossa respiração. Inspiramos. Expiramos. E vamos nos colocar num estado receptivo. Tranquilos. Respirando calmamente. Vamos desenvolver em nós um estado receptivo. Abertos a ouvir. Abertos a sentir. Para a maioria das pessoas, o perdão é um processo. Quando somos profundamente feridos, a ação do perdão pode levar anos. E pode passar por muitas fases. Dor, raiva, tristeza, medo, confusão. E por fim, se permitirem a vocês próprios sentir o sofrimento que carregam, este surgirá como uma forma de alívio, como uma libertação do vosso coração. Verão que o perdão é essencialmente uma forma de deixar para trás a dor do passado. O destino da pessoa que vos magoou, quer esteja morta ou viva, está longe de ter tanta importância como aquilo que traz dentro do vosso coração. E se o perdão for para o próprio, pela sua própria culpa, pelo mal que causou a si próprio ou outra pessoa, o processo é o mesmo. Deixam de carregar. Então, o perdão torna-se mais poderoso e abrangente quando se estende nestas três direções. O pedido de perdão àqueles a quem magoamos, o perdão para connosco e o perdão para com aqueles que vos magoaram. Então, vou pedir que foquem a vossa atenção numa memória, num momento da vossa vida onde não tenham perdoado, nem sido perdoados. Procurem nas vossas memórias onde não tenham perdoado, nem sido perdoados. Trago-me a vocês essa memória e tornem-se conscientes dos sentimentos à volta dessa memória. Procurem sentir as barreiras ao perdão. Procurem sentir a dor
ao ressentimento passado. Tenta interpretar qual a dor, qual o ressentimento, o que é que vos impede de perdoar. Deixem que estas experiências flutuem através de vocês, sem as julgar. Permitam que elas se manifestem. Permitam-se sentir a dor, o ressentimento. Vocês apenas observam. E então agora vamos para o perdão dos outros. Vamos então, a partir dessa memória, a percebermos da forma como magoamos os outros. Vamos permitir que as imagens, as memórias dos momentos em que magoamos os outros se tornem conscientes. Reparem que em muitas dessas vezes vocês sentiram-se receosos, defensivos ou confusos. Não precisam de se condenar a vocês próprios pelos vossos erros. Isso apenas contribui para aumentar o medo e a atitude defensiva. Abram-se agora ao remorso que agora possam sentir. E também à possibilidade que têm de deixar partir a sua culpa e a sua dor. Permitam deixar partir a culpa e a dor. E lenta e suavemente repitam para vocês: peço perdão, peço perdão, peço perdão. E pedimos perdão por esta energia que está em nós e que está nos outros. E avançamos agora para o perdão para nós próprios. Muitas vezes, todos nós já nos magoamos, já nos envergonhamos ou menosprezamos de inúmeras formas. Provavelmente, continuamos a carregar grande parte dessa dor. Então, hoje, vamos começar a libertar-nos dessa dor. Permitam, mais uma vez, que as memórias dos momentos em que se magoaram se tornem conscientes. Permitam que essas memórias venham até vós. E à medida que cada uma delas surgir, observem-na. Observem-se a vocês próprios, com a suavidade, com carinho, e repitam várias vezes: perdoo-me a mim próprio. Perdoo-me a mim próprio. Perdoo-me a mim próprio. E vamos agora avançar para o perdão para com os outros. Todos nós já fomos muito ou pouco magoados pelos outros. E muitas vezes agravamos essas feridas, agarrando-nos a ressentimentos, fechando os nossos corações e procurando vingança. Agora podemos começar a abandonar essas velhas feridas e todas as outras dores auto-infligidas.
Mais uma vez, permitam que memórias dos momentos em que foram feridos se tornem conscientes. Vejam se conseguem reconhecer na pessoa que vos magoou o medo, a atitude defensiva ou alguma confusão que possam ter dado origem ao comportamento que magoou. Observem. Observem essa pessoa. E depois repitam para vocês próprios várias vezes: perdoo-te, perdoo-te, perdoo-te. Esta meditação é uma forma de dissolver estas velhas mágoas. Ou fazer esta meditação permite enfraquecer estas mágoas e às vezes até libertá-las permanentemente. É um exercício que vocês podem repetir várias vezes. Aprendam a ser gentis e pacientes com vocês próprios. Não se irritem. E se irritarem, se sentirem impacientes, perdoem também esse facto. O perdão não pode ser forçado, mas pode ser praticado. E a prática do perdão leva-nos efetivamente ao perdão. Por vezes o perdão cura-nos a nós e à pessoa a quem perdoamos. Noutros casos, a outra pessoa pode parecer inalterada. Não podemos obrigar a outra pessoa a mudar. Nossa tarefa consiste simplesmente em perdoar tão plenamente quanto nos for possível. É também importante recordar que o perdão não significa ser transigente com o comportamento prejudicial. O perdão é a abdicação do ressentimento, não a abdicação da ética. No nosso desenvolvimento, no caminho da maturidade espiritual, podemos perdoar e mesmo amar alguém que nos magoou, insistindo simultaneamente para que a pessoa não nos faça mais mal. E então, este exercício do perdão é importante para nós libertarmos aquilo que são os nossos medos, as nossas raivas e aprendermos a lidar com as nossas emoções mais profundas, as nossas memórias mais escondidas. E vamos manter esta postura tranquila. Vamos continuar a manter este estado de calma e tranquilidade, porque vamos avançar para os outros dois exercícios. O primeiro exercício é para passar de vítima a criador. É aprender a transformar as nossas emoções, e para aprenderem a transformar as nossas emoções, temos de reconhecer o nosso papel na sua criação. Somos nós que trabalhamos e criamos as nossas emoções. Então este exercício é também para nos ajudar a ter essa percepção. Vou-vos pedir, é um exercício simples, vou-vos pedir que pensem em alguém
ou visualizem alguém de quem gostam. De quem realmente gostam. Depois, reparem, sintam as emoções que possam surgir. Deixem que elas se manifestem. E agora, vou-vos pedir que pensem em alguém ou visualizem alguém de quem não gostam e observem as emoções associadas. E agora, vou-vos pedir para que movimentem e levem os cantos da vossa boca e esbocem um sorriso. Esbocem um sorriso para essa pessoa. Lembrem-se, riam da vossa própria dor, do vosso próprio sofrimento. Esbocem um sorriso. E sintam como esse sorriso transforma a percepção que têm dessa pessoa. Como esse sorriso altera a intensidade das emoções que estavam presentes. Sorrir para essa pessoa. E este é o exemplo de como nós podemos mudar a nossa realidade. Como nós temos poder para alterar as emoções que construímos alguns na nossa existência. Com um simples sorriso. Esta é a forma de podermos também transformar as nossas emoções, todos os hábitos emocionais crónicos acumulados ao longo de toda uma vida, desenvolvem uma força mental enorme. E então, a mudança não acontece da noite para o dia. Temos que praticar, tomar consciência dessas emoções e ousar contrariá-las. E vamos manter a nossa calma, tranquilidade. Vamos fazer mais 2 respirações profundas. E vamos passar ao último exercício, o exercício para explorar o medo. Lembram-se, há pouco falei na necessidade de ousarmos avançar, ousarmos experimentar aquilo que nos faz medo. Muitas vezes investimos grandes quantidades de tempo e energia para evitarmos o medo. Então, podemos explorar conscientemente o medo e aprender com ele. O medo prospera na escuridão e na ignorância. Mas quando lançamos sobre ele a luz da consciência, ele encolhe-se, transforma-se. Então, mantendo a nossa respiração calma, tranquila, vou-vos pedir para pensar em qualquer coisa que vos faça sentir medo.
que não seja um medo esmagador, mas suficientemente perturbador. Permitam-se a vocês próprios sentir o medo. Podem recriar mentalmente uma situação que vos provoque medo. E se vocês recriarem mentalmente essa situação que vos provoca medo, vocês vão ver que emocionalmente esse medo manifesta-se. E manifesta-se e nós vamos sentir esse medo e começar a explorá-lo. Tomem atenção para as sensações de medo. Onde é que elas estão localizadas? Em que determinadas partes do vosso corpo? Onde é que o medo se encontra localizado? Qual é a sua dimensão? Podem tentar dar-lhe um tamanho. Permitam-se sentir que tamanho tem esse medo. Que forma tem? Tem forma? Qual? Qual é a sensação? É uma sensação de formigueiro, vibração? É algo duro, sólido? Que tipo de desconforto nos provoca? Agora virem a vossa atenção para uma imagem que possa surgir associada ao medo. Surge alguma imagem associada a esse medo? Se surge, que imagem é essa? Qual é a sua atitude? O que é que ela provoca em vocês? Há músculos específicos que se encontram tensos? São capazes de relaxar algum desses músculos à medida que continuam a respirar fundo lentamente? Que pensamentos atravessam a vossa mente? E respiram fundo, muito lentamente. Vão respirando fundo, muito lentamente. E voltem ao medo. Voltem à ideia da dimensão e da sua forma. Esta dimensão, a forma, são diferentes da anterior? Qual é a sensação que têm neste momento? Vejam de que forma a dimensão, as sensações, a tensão muscular, os pensamentos, as imagens podem ser diferentes do anterior.
E agora, como observadores, voltem a olhar o vosso medo, os pensamentos, as sensações, e vejam como, por si só, não são tão terríficos. O medo está longe de ser tão devastador como havíamos imaginado. Na verdade, são as nossas crenças e fantasias não examinadas sobre o medo e as nossas reações não exploradas ao medo que nos prendem ao ciclo inconsciente e doloroso da contração e retração automáticas. Também reparem que, respirando lenta e conscientemente, o corpo e depois a mente têm tendência para relaxar, e à medida que isso acontece, o medo começa a diminuir. Também, quando nos sentamos numa posição firme e ereta, com as costas direitas, os ombros para trás, o que acontece ao medo? A mente e o corpo encontram-se tão intimamente ligados que mudar um é mudar o outro. Se sentarem direitos e com firmeza, uma posição associada à força e à coragem, terão tendência a fazer sobressair esses sentimentos e a diminuir os sentimentos de medo. Essa é uma das razões pelas quais aconselha uma posição firme no ato da meditação. Reparem também que à medida que começam a explorar o medo, ele tem tendência a diminuir. A simples consciencialização dos estados sombrios da mente tem tendência a curá-los. A mente consciente é uma mente capaz de se curar a si própria. Se experimentarmos explorar um estado doloroso tão conscientemente quanto possível, a mente fará o resto. A mente, a consciência ou a atenção é curativa. As nossas experiências e fantasias não examinadas do medo prendem-nos ao ciclo inconsciente e doloroso da contração e retração. Os meditadores dizem que somos como um artista que pinta a imagem de um tigre e depois foge aterrorizado. Nós pintamos pensamentos e fantasias de dor e catástrofe e depois retraímos-nos apavorados. No entanto, quando olhamos com atenção, reconhecemos que o tigre mental não é real. E esse reconhecimento liberta-nos. E então este exercício para explorar o medo é algo que eu também vos aconselho a fazerem e praticarem. Porque só explorando o medo nós nos permitimos ousar avançar. E isso é fundamental no nosso processo de crescimento. Bom, e chegamos ao fim da nossa sessão. Espero que não estejam todos a dormir, não, ainda há gente a mexer com o olho aberto. Espero também que estes exercícios não tenham sido muito intensos, mas isto é algo que eu tenho vindo a treinar há algum tempo e digo-vos por experiência própria que é muito interessante. Mergulharmos nos nossos medos, mergulharmos claramente e sentirmos é efetivamente transformador. E se nós não optarmos por aquilo que é efetivamente transformador, nós também não nos transformamos. Ou então vamos nos transformando através daquilo que são os impulsos dos fluxos da vida, que é quando somos empurrados para a transformação, porque nos acontece isto ou aquilo na vida e lá vamos nós
para a transformação, não é? Então, se vocês puderem de forma consciente optar por dar os passos para a transformação, melhor, não é? Para não serem empurrados, não é? Naquilo que nós muitas vezes dizemos, o universo empurrou-me, mas não é o universo, somos nós próprios que definimos aqui os mecanismos, porque já sabíamos que íamos ser hesitantes, não íamos fazer aquilo que estávamos a pensar que devíamos fazer, então precisamos aqui de um empurrãozinho. E esse empurrão pode surgir das mais diversas formas. Às vezes com situações dolorosas, mas são essas situações muitas vezes que nos permitem dar passos que nós não daríamos se não tivesse surgido essa situação. Então, no fundo, tudo isto faz parte. E tudo isto é um jogo intenso, um jogo fantástico, que ao longo da nossa existência sempre nos disseram que não podíamos jogar. Foge das emoções, foge do medo, foge da raiva, foge disto, foge daquilo, foge daquilo. Mas não, a gente não tem que fugir, a gente tem que brincar com estas coisas todas, porque somos realmente seres com grande capacidade de construir realidade. E somos mestres nisso. Temos vindo a construir realidades negativas, não é? E, portanto, agora é só começarmos a trabalhar para construir realidades positivas. E, bom, eu gostaria sempre de ter algum feedback destas coisas vossas, não é? Se estivéssemos presencialmente, vocês diriam alguma coisa, porque não tenho dúvidas disso, porque eu não saía de lá e vocês acabavam por dizer alguma coisa. Aqui estão protegidos na zona de conforto com o microfone, com tudo, não é? Até pode haver ali uma falha eletrónica de repente e vocês apagam-se e desaparecem e, portanto, eu sei que já ninguém vai dizer nada. No fundo, era sempre interessante perceber até que ponto estas experiências que eu vos vou dando, de alguma forma, vocês conseguem vivê-las, assimilá-las, porque é assim, eu sei que há pessoas que têm mais dificuldade em visualizar, em sentir, isso faz parte do processo de cada um, não é? E tudo isto é interessante partilhar as ideias, porque aqui não há quem é melhor ou quem é pior, ou quem vê mais ou quem vê menos, isso é tudo mais uma ilusão, enfim, das nossas manias da competição e do ser melhor. Isto tem tudo a ver com aprendizagem, tão simples como isso. E, portanto, é realmente partilhando as experiências que nós podemos sentir aquilo que é o trabalho de cada um e ajudarmos uns aos outros, não há outra forma, não é? Estamos cada vez mais numa época de colaboração, de cooperação e não tanto de competição, que é aquilo que nos ensinaram durante milhares de anos, não é? E, portanto, às vezes custa a mudar o chip, porque vivemos realmente num ambiente competitivo e, portanto, temos que aprender a encontrar o equilíbrio nisto tudo. Bom, então, sendo assim, desejo-vos uma boa noite, sonhos tranquilos e levezinhos. Obrigado a todos por terem vindo, está bem? Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.